Oi, pessoal, estamos aqui, nosso primeiro encontro de entrevistas no ateliê do Feitiço do Rio. E o nosso primeiro entrevistado tem um nome curioso. Esse é o Samba. Samba, fale o seu nome todo. Tá. Obrigado, Luzia. Meu nome completo é Justa Axel Samba Tumba. Eu sou congolês da República do Congo, ou Congo-Brazzaville, porque a gente gosta de confundir a República do Congo com a República Democrática do Congo, que era o ex-Zaire, né? Então, meu Congo é Congo-Brazzaville, ou República do Congo, ex-colônia francesa. Eu estou aqui no Brasil há 2 anos, estudo, estou fazendo intercâmbio entre o Brasil e a África, ou seja, entre o Brasil com o meu país, o Congo. Eu estudo antropologia na UF, no campo de Niterói, Graguatá, e faço ciências sociais de mestrado na Seropédica, né? Universidade Rural do Rio de Janeiro, Seropédica. Bom, o samba, muita gente já me perguntou, mas esse samba é o mesmo significado que o samba daqui? Eu falo, do ponto de vista da descendência africana, sim, mas quando a gente olha o sentido particular, o meu samba é diferente do samba brasileiro. O meu samba, meu pai me falava que o meu samba tem 2 significados. O primeiro significado é o samba era um remédio tradicional que a gente usava na época da minha avó, do bisavô, quando uma mulher era estéril, precisava de usar o samba para ter um filho. Entendi. Depois, o segundo significado, o samba é o juiz, ou seja, o magistrado, uma pessoa que sabe falar, um mediador, uma pessoa que faz o intermediário entre 2 famílias, entre 2 comunidades. É isso o samba. Diferente do samba brasileiro, que vem da palavra samba. Banto, o que significa? É um grupo linguístico? É uma etnia? Explica pra gente um pouco. Bom, a palavra Bantu, o conceito, é um conceito que pela primeira vez que foi usado pelo linguista, né, alemão, quando chegou na África para fazer pesquisa sobre os povos que moram a partir de Camarões, país que a gente chama hoje Camarões, até na África do Sul. África do Sul como país. Então, essa área, esse povo se chama... Então, quando ele começou a fazer pesquisa, quando ele começou a falar com os nativos, perguntar, mas como você se chama? A gente falava que nós somos Bantu. Bantu, na verdade, também é uma palavra Kikongo. Bantu é o plural da palavra Muntu, que significa homem. Então, Bantu significa os homens. Todo mundo acha que foram os iorubás, os iorubanos, que chegaram primeiro ao Brasil e que trouxeram a maior parte, né, de negros, enfim, né, escravizados. Mas na verdade não, né? Na verdade não. Isso aí que a gente chama na história uma falsificação da história. Porque quando a gente olha, quando os portugueses chegaram na África, chegaram na costa da África, depois quando eles desceram, chegaram no Reino do Congo, antes mesmo da descoberta do Brasil. Porque os primeiros portugueses chegaram no Reino do Congo no 1482. Sim. Chegaram lá. E depois do contato, a escravidão para as Américas começou a partir de 1500. Então, quando o comércio da escravidão começou a partir do 1500, 1501, começou a partir do Reino do Congo para levar os escravizados para cá. Mas o depósito dos escravizados era a ilha do São Tomé e Príncipe, que hoje é um país, um arquipélago na costa da África Central. Então, ali era um depósito de todos os escravizados que vieram do continente para colocar ali, depois para trazer para cá no Brasil. Então, do 1500, ou seja, do 1501 até 1800, todos os escravizados vieram daquela área que a gente chamava o Reino do Congo e vassalo. O Reino do Congo, o Reino do Luango, o Reino Teque, o Reino Ndongo, que hoje é Angola, que era também vassalo do Reino do Congo. E quando a gente pode ver que
no IPN, que era o antigo cemitério dos escravizados, Sim. quando você entra ali, os nomes que a gente acharam nos arquivos são os nomes que mostram realmente a origem dos escravizados que chegaram para cá, que Cais do Valongo era o maior porto dos escravizados do mundo. Então, você tem os nomes como Teresa Benguela, Maria do Congo, Maria de Angola, Joaquim do Congo, etc, etc. E por que os portugueses preferiam os bantus para fazer esse comércio de escravizados? Fora da distância geográfica e fora da anterioridade Era fator portuguesa, físico. é também por a postura física, né? A postura física era uma postura muito... O povo bantu, né, em geral, era um povo muito forte, gigante para trabalhar nas fazendas, capaz de resistir, né, como naquela época falava, capaz de resistir às condições terríveis das fazendas, com o calor, né, o calor do clima tropical. Então, já que também eram de clima tropical. Lá também era um clima tropical. Então, é o mesmo clima, né, daqui para lá. Então, eram mais forte para trabalhar, mais robusto, mais forte para enfrentar as condições mais duras das fazendas. Então, esse fator corporal, esse fator físico, desempenhou também um papel muito importante para levar para cá. Vou ler um trecho para você agora de um autor que é polêmico, bastante polêmico, que é o João do Rio, que era jornalista. E ele fala do povo bantu, no capítulo Os Feiticeiros. E ele coloca, né, o personagem, na voz de um personagem negro, né, que é interessante isso, que ele chama por Antônio, que era o guia dele pelas ruas da cidade, né, para conhecer os feiticeiros. Ele fala a seguinte coisa, o João do Rio, no caso, pergunta: há outras religiões? A dos negros cabindas. Também essa gente é ordinária, copia os processos dos outros e está de tal forma ignorante que até as cantigas das suas festas têm pedaços em português. E aí, a gente, não sei, eu estudei, li algumas coisas, que o banto tem essa assimilação, né? Essa, se a gente pode dizer, aculturação, né? Com um linguajar. Tinha essa facilidade com o linguajar. De acumular, de assimilar a língua portuguesa. Exatamente. Com relação a isso, não com relação ao que ele escreveu, que era um povo ordinário, etc. Com relação a isso, é verdade mesmo? Ele tinha essa assimilação, até por uma questão de sobrevivência Bom, exatamente, Luzia. Essa aí também é uma questão muito discutida na história, mesmo na antropologia. Porque tem alguns pesquisadores que usam esse argumento para falar os bantu tinham nada como cultura. Então assimilavam tudo de Portugal, da cultura portuguesa, para ter pelo menos um pedaço da cultura. O povo bantu é um povo que é muito dinâmico, que tem um sistema de dinamismo, de se adaptar no lugar onde ele está, para não se achar como estranho, seja o estrangeiro no lugar que ele está. Diferente dos povos Yorubá, que são povos muito conservadores, muito fechados. Bom, ali existe também vamos falar, uma ambiguidade, ou seja, entre a cultura bantu no candomblé e a cultura Yorubá no candomblé. Quando você olha hoje o candomblé Congo-Angola, antes de responder a sua pergunta, é que o candomblé Congo-Angola é um candomblé bem conservador, bem fechado, não é tão exposto como o candomblé Yorubá, onde você vai, todo mundo vai. O candomblé Congo-Angola é um candomblé bem fechado. Para ser iniciado, você precisa de um certo ritmo para chegar até o ponto para ser iniciado. Enquanto no candomblé Yorubá é mais leve, vamos falar assim, entre aspas, mais leve, sabe, para fazer tudo. Então, esse paradoxo existe no sentido do candomblé. O candomblé Yorubá é mais aberto, o candomblé bantu é mais fechado. No caso da assimilação, para voltar ao argumento do João do Rio, é que no caso da assimilação,
é que o povo banto é um povo muito dinâmico, de se adaptar. Não no sentido de assimilar para esquecer a cultura dele, não. Assimilar a cultura do outro para tentar de ser igual ao outro, para entender ele. Sim. É como se acontece com os imigrantes que chegam aqui. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui para estudar, mas como que eu vou ficar no meu lugar sem falar o português? Eu tenho que falar a língua portuguesa para se integrar na sociedade. Então, o fator da civilização, da cultura banto, ou seja, dos bantos, era um fator para se integrar na sociedade, para conhecer a sociedade.